Sejam muito bem-vindos no Mundo de Amanhã, o site mundodeamanhã.com.br que pretende trazer um novo olhar sobre vários aspectos do mundo de amanhã, a economia de amanhã, as empresas de amanhã, a educação de amanhã, enfim, tudo que nos permite pensar, sonhar e, quem sabe, agir para um mundo de amanhã um pouco melhor. Hoje temos um tema assim quente, um tema desafiador, um tema difícil de abordar, que são as cidades de amanhã. As cidades de amanhã são as cidades que vão se desenhar à base do movimento que a gente está passando nessa virada do século XX para o século XXI, e com certeza é lá que acontece talvez o cerne, o coração mais pulsante do que vai acontecer para frente. Então, o que vai acontecer para frente, algumas coisas acontecem nas cidades e lá que a gente vai tentar observar um pouco. O século XX foi marcado por um fenômeno que foi chamado de êxodo rural, ou seja, a tendência de sair do campo e para chegar na cidade. E parece que esse equilíbrio esse movimento já acabou, até chegar a um equilíbrio, e quem sabe vamos assistir a um êxodo urbano, pessoas deixando de viver na cidade. Você sabe que no mundo de amanhã a gente procura acertar a Lua, com a certeza que se a gente errar a Lua, no mínimo, a gente fica nas estrelas. E para falar então do mundo de amanhã sob o ângulo da cidade, a cidade do amanhã, a gente está aqui com José Vitor Carinhato. Tudo bom, Gê? José Vitor, que é um historiador e que tem um olhar peculiar, desafiador, um pouco inovador, um tanto provocador sobre a cidade de amanhã, é por isso que a gente chamou com muito prazer ele. E a gente vai fazer então essa conversa, esse bate-papo sobre a cidade de amanhã. José, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema aí que eu considero importante pra caramba. Que bom, né? Obrigado por aceitar o nosso convite. E então, primeiro, gostaria de talvez você se apresentar, quem é você, sua trajetória e como você desenvolver talvez esse olhar diferenciado para essa cidade, no caso, São Paulo, né? Que São a gente vai Paulo, falar da cidade de São Paulo. É a cidade de São Paulo, basicamente. Qual é a sua relação com São Paulo? Basicamente, né, eu sou do interior aqui, né, sou de Jaú e passei no vestibular para História e coincidiu de ser em São Paulo, né? Era o último lugar que eu queria ir da minha vida, assim. Falei assim, nossa, não quero ir para São Paulo, não quero de nenhum jeito, mas, pô, foi onde eu passei, né? Então vamos, né? Fui para São Paulo, garoto de interior, vendo tudo diferente, né? Aquela mistura de atração e de repulsão. É uma loucura, você ir no metrô, você olhar aquele monte de gente, não saber quem é, e você fala assim, caramba, onde eu tô, né? Um monte de gente diferente. Ser ninguém, né? Ser ninguém, se perder na multidão, fazer parte da multidão é se perder na multidão. Né? Você tá assim, se eu encontrar um ser humano na multidão, eu vou ficar perto, né? E a desumanização um pouco também, né? De ninguém se conhece, se tem morador de rua, todo mundo passa, ninguém sabe quem é, ninguém quer saber de nada. Foi um choque no começo, vou dizer pra você. Eu imagino. E como São Paulo é uma cidade muito esquisita, assim, né? E eu, no começo, assim, eu realmente, como garoto do interior, assim, eu tendia a ver ela totalmente negativa, todos os aspectos negativos. Nossa, São Paulo é muito movimentado, é muita desigualdade, muito morador de rua. Eu só vi as coisas negativas, certo. Mas como a gente vai dar a virada aqui, durante esse meu tempo em São Paulo, eu redescobri o skate, né? Comecei a andar de skate, eu acho que o skate me deu uma visão nova sobre a cidade. Hoje eu acredito no potencial da cidade, acredito que ela tem potencial de modificar. A gente pode modificar, a gente deve modificar a cidade para ela ser, que afinal é onde a maioria da população mundial está morando hoje em dia. Né? Lógico, né? Então vamos fazer um pouco de retrospectiva histórica, vamos. Já que você é historiador, que você gosta dessa abordagem, né? Vamos então poder... O que é uma cidade? Primeiro, a primeira pergunta, que na verdade é uma coisa que se me instigou, né, a fazer a pergunta, é quando que uma vila, um vilarejo pequeno, quando que se torna cidade? A partir de que momento quando considerar que esse espaço de vida se tornou uma cidade? Então, pelo olhar que a gente vai daqui, eu vou tentar explicar isso pelo olhar de vida pública. Eu considero cidade quando você tem uma vida pública, assim, uma vida pública e anônima, dizer assim, né? Porque a gente pode ver, da fundação de São Paulo, de século XVI até século XIX, São Paulo, quem sabe um pouco da história de São Paulo sabe, São Paulo se desenvolveu muito mais no final do século XIX, assim, até então São Paulo era uma vila, então o que você tem de... várias vilinhas, né? Várias vilinhas, né? Tipo assim,
rua de terra, né, coisas Aí todo mundo se conhece. bem locais, tipo assim, o lugar de você se encontrar, meio das pessoas se encontrarem, a gente poderia dizer que dos ricos se encontrarem assim, seria mais a igreja, assim, né, os lugares religiosos. Quem estava na rua era trabalhador, escravo, e as elites assim tinham um certo distanciamento da rua. Mas basicamente todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece. Porque continua sendo vila. Sim, é uma vila. Tá. Aí, é dessa vila, assim, até o final do século XIX, que tem aquela inversão que se dá pelo... A gente pode citar 3 fatores aí, que é a industrialização, o café e a imigração. Com esses 3 fatores, São Paulo vira uma bomba, assim mesmo, é crescimento nunca visto antes, né? Ferrovias passam por São Paulo, né? Começam a crescer muito grande, o centro de São Paulo realmente se adensa e um monte de gente que não se conhece. Que você sai na rua e você não reconhece mais ninguém. Então, uma característica da formação de uma cidade é quando você sai na rua e você não conhece as pessoas. Da cidade moderna, dizemos assim, porque acho que temos cidades também na Idade Média e tal, assim, mas acho que a característica da cidade moderna é o anonimato. Certo. Mas ainda convive junto. Ainda convive junto, mas sim, já estou me atropelando, assim, né? Mas nesse momento aí, quando São Paulo começou a criar, não tinha muita ordem de como, tipo, as pessoas, a urbanização, ela... No começo ela se dá meio desordenada, mas as pessoas não sabem muito bem o que vai acontecer, né? Então a ordem de São Paulo, dessa virada do século XIX para o XX, aglutinou toda a elite que estava no centro com mais os trabalhadores. Então eles ficaram basicamente todos no mesmo lugar. A diferenciação de classes ela se dava pelo tipo de moradia. Os ricos moravam em casarões e chácaras e as classes trabalhadoras moravam em casa de cortiço e casa de pensão, assim, sabe? Várias pessoas morando na mesma casa. Então, digamos assim, se você pegar São Paulo atual... Eu me lembro de uma imagem que me marcou muito quando eu a vi bastante tempo atrás, da Avenida Paulista, com só casarões incríveis da época do café, só barão de café, donos daquelas casarões, e aí eles moravam lá, Avenida Paulista, moravam. E digamos que a pessoa que trabalhava na casa, sei lá, cozinheiro, jardineiro, ou pessoas que trabalhavam nas fábricas ou nos lugares onde... Aí eles moravam na Bela Vista, eles moravam no, perto de sei lá, fazer esse caminho, lá no Sumaré, digamos, lá que morava no Bom Retiro, assim, o pessoal Bom Retiro, isso. Então isso eram as pessoas pobres, todo mundo morava meio que junto. Mas já não se conhece todo mundo, então já é cidade. Não, já tem o anonimato, assim, já tem a presença de... Aí o que acontece aí depois? Esse modelo, ele começam várias coisas que começam a alterar esse modelo de todo mundo junto, né? Especulação imobiliária, pode dizer um deles é especulação imobiliária e também, acho que são os 2 principais, né? A especulação e o plano de avenida de São Paulo. Quando a prefeitura decidiu assim, falou assim, a gente vai investir no modelo viário. Antes São Paulo tinha muito bondinho, né? E o bonde é caro e limitado, sabe? Você precisa investir em uma coisa pequena para ele poder funcionar, né? Senão não dá para você espalhar trilho de trem para tudo. O bonde é anos 20? Anos 30? Anos 20 e 30. Eu acho que nos anos 30 ele é extinto. Tá, Já por aí. Tá. E o modelo viário permite ônibus também, né? Então você permite que essas classes trabalhadoras vão cada vez mais longe, mas ainda tenham espaço para poder vir trabalhar no centro. E quando você fala viário, basicamente a avenida então é carro. Sim, praticamente carro, né? Tá. Carro e ônibus, praticamente. Aí o carro vira o grande dono da cidade. Vira o dono da rua, que é o que a gente vê até hoje em dia, né? Eu acho que como se qualquer pedestre, ciclista, skatista, eu acho que se você anda na rua, a gente reivindica o uso da rua, mas a gente não se sente o dono da rua. O dono da rua é o carro que passa assim pra gente, buzina e fala assim, sai daí, você não deveria estar aí. Acho que é nesse momento que a cultura do carro pega mesmo e fala assim, não, agora é só carro. Aí cria distância entre rico e pobre. Cria distância. Com a especulação e o modelo viário cria um sistema que os ricos conseguem se concentrar no centro e a cidade, quem vai se expandindo cada vez mais, quando São Paulo se expande de tamanho mesmo. São Paulo era uma massa mais compacta, ele vai se espalhando para a Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte. Aí já é periferia, digamos. Já vira periferia, é o que os sociólogos tentavam explicar até recentemente o modelo geográfico de São Paulo, que é centro rico, periferia pobre. Vira um modelo mais ou menos parecido com isso. Daí a gente vai para esse modelo, segundo estudos mais recentes, ele está meio exaurido já, que a gente vai para a terceira fase de ocupação do século XX, que eu acho que em vez de a gente tem primeiro ricos e pobres no mesmo lugar, de segundo a gente tem rico no centro, pobre fora, agora o que a gente tem é rico e pobre no mesmo lugar, de novo, mas não é como a primeira parte. Agora é rico e pobre no mesmo lugar, mas
com barreiras, com materialmente muito demarcado. Se antes era só pela casa que se demarcava a opção de classe, mas você ainda se encontrava na rua, agora o rico não encontra mais o pobre na rua. Aí o conceito de condomínio fechado, né? Aquele muro, aqueles fios elétricos de segurança, câmera e uma portaria para você entrar ou não entrar. É a abdicação, o que a gente diz condomínio fechado é a abdicação do espaço público do Estado como si mesmo, porque não é policial que faz a ronda, é você abdicar de tudo que é do Estado. Assim, você se considera, você vai andar na sua rua, vai andar no seu carro, vai ter seu segurança, vai ter o seu playground, vai ter o seu movimento, tudo seu, sabe? Tudo... Vai ter seu clube, vai ter sua piscina, vai ter seu bosque. Mesmo que você não use, né? Porque dados mostram que as pessoas usam bem pouco, mas pelo menos você tem o que é seu, o que você considera que é seu. Então hoje, digamos que convivem os dois modelos, porque quando eu já fiz um exercício que para mim foi marcante um dia, sabe? Eu peguei um Google Earth, aí eu tenho a opção do Street View. Street View, sim. Aí eu estava lá, estava em cima de São Paulo, e de repente, bum, eu joguei o hominho lá, o bonequinho do Street View, joguei ele lá no meio de Ribeirão Pires, no meio de Osasco, Diadema, enfim, olha, é impressionante de ver isso, porque você sente assim, ruas e ruas de tijolo baiano, tem fio elétrico, não tem uma árvore, não tem uma praça, e você não vê um lugar que parece um lugar de convivência pública. Acho que no interior a gente vive um pouco uma ilusão assim que até quem é mais pobre tem alguma dignidade, né? Às vezes em São Paulo você vê que a dignidade está muito mais baixa mesmo para quem não, é o que pobre, impressiona assim. para mim é a feiura. A feiura de um modelo de divisão urbano onde não tem ninguém nunca teve a menor preocupação de fazer uma coisa esteticamente um pouco elaborada. Enquanto o centro de cidade, tipo São Paulo, apesar de alguns lugares ter degradado, você tem uma série de prédios lá que são marcos arquitetônicos. Tem projetos urbanísticos, né, mesmo, né? Na periferia é só autoconstrução. É muita arquitetura, assim, o centro de São Paulo a pé é uma aula de arquitetura. É muito bonito, sim. É bonito. Agora lá não tem nenhuma, então isso ainda acontece. Mas parece que se juntou de novo, porque para a proximidade, porque aí é mais fácil para empregado que mora na favela e trabalha no condomínio. Também, um desses motivos eu acredito que seja um pouco disso também. Mas eu acho que o principal motivo que leva as pessoas a irem para vamos supor, sair do centro e ir para o Morumbi, é um pouco do medo da violência e também, como a gente tem uma autora, eu acho interessante pontuar isso, que ela vê esse movimento como uma reação das elites à abertura democrática. Como assim? Explica melhor. A gente teve 20 e poucos anos de ditadura, em 85 mudança, regime aberto, o Brasil começa a caminhar a passos lentos para uma democracia. O que essa autora diz, que ela chama Tereza do Rio Pires Caldeira, ela fala assim, a sociedade estava se abrindo democraticamente. O que se esperaria, logicamente, assim, é você olhar, a gente vai abrir politicamente, tudo vai se democratizar. Não só a esfera política, mas a esfera da rua, a esfera da convivência, tudo vai se democratizar. E o que ela assistiu foi algo totalmente oposto, que com a abertura da democracia teve um fechamento ainda maior. Um retrocesso. Um retrocesso, assim, por parte das elites. Por parte das elites. Ela disse se fecharam em condomínio. Que eles não querem se misturar com o povo. Que talvez a elite não estava pronta para uma democracia mesmo, sabe? Que eles não viam naquilo algo bom e falaram assim, cara, talvez o Estado brasileiro, a gente vai tentar realmente o mínimo de contato com ele, vamos se fechar. Interessante isso. Eu nunca ouvi uma abordagem dessa. Assim, que de repente o fenômeno de condomínio fechado é reflexo de uma reação da elite ao processo de democratização. Tem uma influência americana também, não? Também, tem. Urbanista americano. Tem muito, porque tem muita influência de subúrbios, né? Que isso. Muitas das arquiteturas, Los Angeles, né? Também são arquiteturas de subúrbio, que você tem um centro onde você vai consumir, fazer as coisas e você volta para sua casa. Tem muito isso, agora está acontecendo também, a gente se fala, estão ocupando os centros lá, Diadema, estão ocupando lugares fora de São Paulo, que são no mesmo modelo de como se fosse um subúrbio. Isso. Mas o que acontece em São Paulo também muito é que você tem é como se você tivesse um subúrbio dentro da cidade.
Que é você querer ter as vantagens do subúrbio, mas ainda tá no meio da cidade. É assim que eles te vendem, né? A propaganda. Sim, as propagandas são viva bem em São Paulo todos os dias, né? Como se você vivesse mal em São Paulo. Então, você está em São Paulo, mas fingindo que você não está. Fingindo que porque você não você está no espaço que vai ter um condomínio, que vai ter uma piscina super bacana, e claro, com segurança, uma academia incrível, um playground para seu filho, uma sala de cinema. E acontece um fenômeno muito esquisito de se observar, né? Que é a riqueza e a pobreza um do lado do outro. Em Morumbi, acho que tem aquela foto famosa, que é um prédio de condomínio do Morumbi, assim, subindo, que tem uma piscina por andar, assim, e passa o muro, favela do outro lado. Cria uma cena. É uma cena chocante, eu acho, né? De a gente se ver assim e faz a gente repensar o modelo de cidade que a gente está construindo. E a favela, lá no Morumbi, tem nome de condomínio de luxo, é Paraisópolis. Paraisópolis, né? Então, o Paraíso é o nome da favela. Mas normalmente os nomes dos condomínios de luxo, eles são mais aristocráticos, assim, né? Nome em inglês, francês até, né? Às vezes, para eles quererem dar um upgrade. Dar um upgrade que a gente é mais europeu do que brasileiro. Entendi. Né? Agora, tem uma coisa que me marcou muito lá na Marginal Pinheiro, na altura do Morumbi. Eu acho que é um conjunto que foi construído uns 10 anos atrás, 15 talvez, chama Cidade Jardim, eu acho. Então tem um shopping na base e tem 5 torres que sobem, 2 de moradia e 3 de escritório. Então, tipo, uma pessoa que mora numa das torres, ou advogado, dentista, médico, projetista, engenheiro, então ele mora na torre, ele desce lá embaixo e lá ele tem shopping, ele tem supermercado, ele tem restaurante, ele tem lavanderia, ele tem academia, ele tem cinema e tudo isso. Aí pega outro elevador, sobe no prédio onde tem um escritório para receber os clientes dele, para praticar a profissão, e ele faz esse U, ele vive nesse U a vida toda. Assim. O modelo de cidade-jardim ele é pensado realmente para ser uma coisa autossuficiente. O modelo de cidade-jardim ele foi elaborado no final do século XIX por um inglês, que o inglês, eu não vou lembrar o nome dele, é alguma coisa Howard. Ele olhava para Londres e falou assim, nossa, cara, Londres é uma zona, como que a galera consegue viver isso daqui? Ele pensou a cidade-jardim como cidades autossuficientes, que se você pegaria umas pessoas, ela teria um tamanho já meio decidido, e você colocaria uma cidade-jardim aqui, ela seria autossuficiente. Mas é voltar para um tipo de vida que eu acho que é menos complexo que a vida na cidade, você querer montar um cubículo assim autossuficiente. Tanto um pouco a história de Brasília, não é? Também. Como chama Brasília, as unidades lá habitacionais, ou como chama o bloco... Blocos habitacionais, que que tem um pouco de tudo lá. Então tem essa ideia de concentrar tudo, né? Tem também. Eu considero algo não benéfico, as cidades de jardins acho que não são benéficos para a cidade, porque é realmente ainda, como você, no meio da cidade, você fala assim, não quero ficar mais nessa cidade aqui, vou me fechar aqui e vou viver... porque não quer ver essa realidade. É meio esquizofrênico, né? De que é feita essa realidade? Vamos dizer que ela é feita de uma forma de trânsito, né? É muito trânsito, muito movimento, então você perde muito tempo. Trânsito significa poluição sonora, poluição visual, poluição... hoje a gente pode considerar do ar e poluição da água e a violência, né? Então hoje tem um olhar sobre a cidade que é sobre esses 3 ângulos, né, de trânsito, de poluição, de violência, e que dá vontade de sair correndo, e que um jovem de Jaú que chega lá para fazer faculdade, fica, aonde que estou me metendo? Não, mas E mesmo assim, funciona. Funciona. Tipo, eu considero que São Paulo é uma cidade que funciona. É uma frase muito bonita, eu acho, da Jane Jacobs, que é uma urbanista, que ela fala, sob a aparente desordem da cidade, é uma lógica complexa que faz ela funcionar. Aos olhos de quem não está treinado, assim, você realmente acha que é um caos, né? E ela diz que o balé da calçada sempre vai causar um bom funcionamento da cidade. O balé da calçada. O balé da calçada. É bonito isso de enxergar assim. Porque é isso, eu vejo cidades como São Paulo, Rio, as grandes capitais, tipo... eu conheço muito bem Paris, eu conheço bem Londres, eu conheço bem Madrid, eu conheço bem São Paulo. Eu vejo Rio de Janeiro, BH um pouquinho. Eu acho que são cidades que eu vejo que estão funcionando.
apesar das dificuldades. Eu já vi algumas, principalmente na Ásia, aonde eu, tipo, a última vez que foi para Jakarta, que foi assim uns 5 anos atrás, eu realmente tive a sensação de que essa cidade não tinha mais conserto. E que ia pro caos. E de fato, recentemente o governo da Indonésia resolveu mudar o governo para uma cidade nova a ser criada no meio do mato, tipo Brasília. A mesma operação do Brasil nos anos 60 vai fazer agora na década de 2020 para a Indonésia. Então, eles estão abandonando a cidade. Eu acho que tem um motivo que é a elevação dos oceanos prevista com o aquecimento global e que faz que vai ser inundado. Então, precisa alugar para um lugar mais elevado. Eu acho que é uma medida. Uma segunda, eu acredito que deve ter umas pessoas que compraram terra lá, já deve ter uma especulação imobiliária muito bem montada. E terceira, porque eu acho que eles são sentido que estão perdendo o controle. Já pensou, numa cidade dessa, o dia que o governo central abandona, abdica, que vira um negócio desse? Mas eu acho que muitas das leituras... Acho que eu quero trazer aqui o aspecto positivo da cidade, quero tentar convencer as pessoas que a cidade é um negócio bom, assim, mas realmente é cheio de problemas, né? Tanto que acho que a gente tem que discutir isso e o motivo aqui é a gente caminhar a cidade de amanhã. Eu me lembro, assim, pessoas de São Paulo me comentaram, pessoas assim já mais de idade, falando que eles nadaram no Rio Tietê, no Rio Pinheiros. Nadaram, que tinha regata de remo. As mudanças foram... Tipo, eu não estou falando do ano do século XVIII. Estou falando da segunda, depois da guerra, segunda metade do século... 50, 70 anos atrás. Isso, pessoal nadando no Rio Tietê, em São Paulo. E o mais incrível que quando você mora aqui no interior e que o Rio Tietê passa perto daqui, depois São Paulo, aqui ele já está limpo. Já está limpo. Ele mesmo se limpa, não tem nenhuma... de se recuperar, né? Então tem futuro nessa confusão toda. Me parece que uma cidade como São Paulo, apesar das grandes dificuldades, da quantidade de pessoas, me parece que no geral o trânsito, o saneamento básico, o lixo, tudo isso está de alguma maneira sendo administrado. Pode ser às vezes um pouco difícil, um pouco caótico, contém inundação, enchentes, etc. Mas funciona. Então alguma coisa está certo. E aí você chegando lá, de repente você descobre a cidade sob o olhar do skate. Sob o olhar do skate. Então o que fez você mudar de olhar sobre São Paulo em cima de um skate? Vamos começar então. É o mundo de amanhã. Então. Esse é o mundo de amanhã, então. Basicamente, eu acho que comecei a viver em São Paulo, né? As primeiras coisas que você nota mesmo são as coisas ruins e tal, né? Rola um certo medo de São Paulo e tal, mas eu andando por São Paulo, tem muito skatista em São Paulo, né? Se você passa assim, eu moro perto da Praça Roosevelt, que é onde eu comecei a andar, que é onde criei coragem para começar. Bem no centro aí. Bem no Praça da República, por ali. É ali mesmo, né? Ela corta a Consolação, passa do lado. Ela sobe para ir do lado da Augusta ali, ali no centro mesmo. Aí me interessei, né? Falei assim, nossa, começou como algo meio ingênuo, assim, eu só queria andar de skate mesmo. Eu falei assim, nossa, parece tão legal, né? Deixa eu começar, né? E no que eu comecei assim, eu acho que uma das coisas que fazem as pessoas a não gostar de São Paulo, assim, é realmente da cidade, não você se dar a chance de captar as coisas mais sutis delas, que muitas vezes são boas. Eu acho que quando eu coloquei o pé em cima de skate em São Paulo, na cidade, eu me permiti uma gama de experiências que eu não teria se eu não tivesse andado sobre skate, né? Você perder tempo na rua, perder tempo no sentido bom, não de que eu tô perdendo tempo, assim, eu tô passando tempo na rua, assim, você capta as diferenças sociais, fala assim, nossa, por que eu tô andando tão bem aqui? Tem, 5 moradores de rua do meu lado aqui, o que eu fiz de tão diferente, pra minha realidade tão diferente dessa? Por que o meu prédio eu entro e tem guarita? Por que todo mundo tem, tipo assim, o pessoal anda com o celular meio escondido? Assim, você começa a se questionar de várias coisas. Mas skate, se você olhar pro celular... É difícil também é difícil, né? Mas eu acho que quando você tá... Não necessariamente, eu acho que a minha abordagem aqui é que o skate acho que ele tem um potencial transformador muito grande, mas não necessariamente precisa ser em cima dele para você captar as coisas mais básicas da cidade. Ando de a pé, de bicicleta, assim você capta. E o que eu comecei a reparar de São Paulo é que é um lugar cheio de diversidade, cheio de pessoas novas. Se você se der
o tempo de tentar apreciar isso, você vê a materialidade das coisas. Você vai no centro de São Paulo, você olha ao redor, você vê diferentes tempos materializados aqui. Tem um prédio novo, tem um prédio antigo. Você começa a reparar em coisas que você antes não repararia, eu acho, se você tivesse um olhar desatento e só de que São Paulo é uma cidade corrida que você não tem tempo para nada. Uma coisa que me chamou a atenção, a gente estava falando no começo da conversa, que é uma formação na cidade que eu considero, a partir do momento que eu chegar ao anonimato, que você desce na rua, você não conhece as pessoas. Isso, para quem está acostumado a uma vilinha que todo mundo se conhece, é assustador. Mas, por outro lado, é uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade de conviver com qualquer tipo de pessoa. Eu, se vou passar uma semana em São Paulo, eu posso, se eu quiser, e se eu me der essa abertura, de conviver com as tribos de todo tipo. Do heavy metal, dos evangélicos, do sei lá o quê, dos transgêneros de qualquer tipo, dos mercado financeiro enlouquecido, comprando, vendendo tudo. Todas as tribos, eu posso conviver com eles se eu quiser, entendeu? Eu acho que eles estão lá. Acho que cada dia que você coloca o pé em São Paulo, assim, fora da rua, assim, cada dia você pode ser uma pessoa diferente, eu acho, né? Então, no interior isso não acontece, né? Tipo, cada dia você tem o peso de todas as relações, todo mundo te conhece, você coloca o pé na calçada, você já assume a sua personalidade, assim. Eu acho que em São Paulo é uma das características do espaço público que dizem que no espaço público você pode usar a máscara que você quiser. Né? Você vai, veste. Inclusive, todo mundo no espaço público usa máscara. Essa é a coisa. Todo mundo não é necessariamente o que você é no espaço privado. Você pode assumir... A máscara do anônimo. Você pode, da Casa de Papel. Você pode assumir a identidade que você quiser. Aí, inclusive, agora com a pandemia, caíram as máscaras, né? Agora ainda mais todo mundo. Mais que você é, né? Todo mundo colocou máscara, todo mundo colocou as máscaras. E me diz uma coisa, o fato de você andar de skate, isso te trouxe então uma facilidade maior de conhecer, por exemplo, claro, os skatistas? Também. Como que rola essa convivência com esses skatistas? Normalmente, acho que todo mundo, acho que são coisas que podem ser trazidas para outros mundos, assim, mas no momento que você vê outra pessoa com skate, vocês já têm alguma coisa em comum. E normalmente é uma vivência meio comum, assim, andar de skate na rua é uma coisa meio... A gente tem uma vivência meio parecida, assim. Então se você vai no lugar, na rua, assim, se você se encontra, vocês são praticamente amigos, assim, né? Prancha de skate embaixo do braço. Companheiros de experiência, assim, sabe? Já fica amigo. Já. Eu acho que é uma coisa de São Paulo também. Às vezes eu vou num lugar, eu encontro uma pessoa que eu nunca conhecia, assim, a gente fala sessão, né? A gente tem uma sessão de skate junto, assim. Dei a mão pra ele, fui embora, nunca mais vou ver ele na frente, sabe? Às vezes a gente troca contato, mas às vezes acontece isso também. Então, criar também uma facilidade. Aí tem uns espaços que foram criados para favorecer esses encontros. Então, para mim, a melhor experiência que eu vivi pessoalmente, recente em São Paulo, é o domingo sem carro na Paulista. Na Paulista, que é uma... Isso é eu acho uma vitória... acho que se você pensasse isso 10 anos atrás, assim, acho que ninguém ia acreditar que você, todo final de semana, todo domingo, a Paulista, a gente costuma falar, né, que quem vai pra lá fala assim, a Paulista tá fechada hoje, fala assim, fechada pra quem, sabe? Fechada pros carros e aberta pra todo o resto. O pessoal fala que ela tá fechada, ela tá mais aberta do que nunca, né? Você tá falando que meio que abrir a cidade significa tirar o carro de lá? Não tirar o carro. Eu acho que a gente tem que se pensar outra alternativa do carro. Eu acho que hoje tem uma predominância de políticas que incentivem o carro. Eu acho que a gente deveria pensar o que a gente fala de as coisas na escala humana. Privilegiar a caminhabilidade na cidade, eu acho que a gente expande o direito da cidade para muito mais gente, não só para quem tem carro. Porque hoje você tem uma primazia do carro e da rua. A rua, a gente pensa que é espaço do carro. Eu acho que não, eu acho que a rua pode ser um espaço muito maior. A gente tem várias outras, tipo, carnaval de rua, né? Que louco você sair na rua e ver milhares de pessoas andando onde normalmente passa carro só. Eu acho que retomar a cidade passa por retomar as ruas e tirar um pouco desse espaço do carro. E acho que o skate está muito relacionado também, sabe? Tipo, eu quero andar de skate na rua, eu quero andar de bicicleta na rua, eu vou ter que disputar esse espaço com o carro.
roller, né? Uma coisa que eu acho que é uma parte do sucesso do skate é o fato de ficar embaixo do braço. Então, de repente, você pega, você vê o cara né? com o skate embaixo do braço no metrô, no ônibus. Aí ele saiu, já ele sobe em cima e vai embora rapidinho onde ele tem que terminar o roteiro. Isso eu acho interessante. Sabe que eu estava pensando que na França as eleições municipais são de 6 em 6 anos. Acabou de ter eleição municipal. Em Paris, quem ganhou a eleição municipal é uma prefeita que estava concorrendo para um segundo mandato. Ela fez um primeiro mandato que terminou depois de 6 anos e concorreu e foi reeleita. No meio do primeiro mandato, que ela já tinha como política de tirar carro da cidade e complicando a vida do carro da cidade, mas ela estava odiada. Mas, tipo, poucas personalidades públicas francesas foram tão massacradas Mas surge quanto essa mulher. Até em São Paulo, né, a redução da velocidade das marginais lá, que tipo, diminuiu o número de acidentes, mas foi recebido com ofensa. Tanto que voltou, né? Já voltou o limite de novo nesse. E ela foi reeleita, assim, agora ela estava assim, todo mundo tinha certeza que ela ia perder, nem ia poder se apresentar de novo, né? Se candidatar de novo. E não só que ela se candidatou, mas ela ganhou. E dizendo, eu vou tirar ainda mais os carros. Então, eu acredito que quem fala mais alto, que talvez que tem mais acesso à mídia, reclama. Mas na hora de votar, abre a boca e põe no seu voto o cidadão que não tem carro, que não tem como que ver o carro como poluidor, caro, agora radar, multa, IPVA, seguro, tudo isso. E que então fala, não quero mais carro. E a vida melhorou na cidade, menos carro. Então, eu acredito que isso é uma tendência forte, mas que, imagina, as resistências em volta disso, toda uma indústria a indústria automobilística que depende disso. Do petróleo, das construtoras de carro, de estradas, que atrás do carro você tem todo um modelo societário que está sendo atacado, ameaçado no seu espaço da estrada por skate, por carro, bicicleta, por pedestre, por todo mundo que reclama seu pedaço de espaço, igual você falar, talvez seja o que grita mais alto hoje em dia, assim, né? Essa indústria do carro e quem usa carro. Então, a cidade do amanhã, a gente pode pensar que é uma cidade de amanhã que tem menos carro. Eu acredito que sim, acho que passa por isso. Tem menos carro, pelo menos em São Paulo ainda, né? Que o modelo viário tá... Não, tem trânsito em todo lugar. Não, você pensa, tem muito trânsito, muito engarrafamento em São Paulo, sendo que todo dia tira 20% tem rodízio dos carros. ainda, para você ver. Não, é incrível, né? O rodízio faz que todo dia tem 20% dos carros a menos na rua, e mesmo, significa que se não fosse rodízio, já estava totalmente paralisado. E vai crescer mais para onde? Eu acho que realmente essa ideia de, a gente acabou com o rio para construir estrada, acabou com um monte de coisa para construir estrada e nunca é permanente essa mudança, sabe? Talvez alivie por um período de tempo, mas você dá 5, 6 anos assim, tá tudo lotado de novo, não para de crescer, cada vez mais carro. E aí a gente conversou um pouco sobre um assunto específico a São Paulo, que acho que é interessante conversar, é o tal do minhocão. Esse é interessante. Eu me lembro, chegar em São Paulo e ver esse negócio e falei, acabou. Isso é interessante de falar. Ferrou, não vai dar, porque esse negócio é a feiura personalizada e uma vez que você entra num lugar tão feio, tão barulhento, tudo em volta se desvaloriza, os prédios, então morre a vida. Então, para mim, era o começo do fim. Mas talvez não. Não, né? Dá uma leve com o minhocão. Ele é da década de 70, foi construído na década de 70, né? Dizem que, a lenda urbana diz que o Maluf mandou construir para ele chegar mais rápido no serviço dele, só não sei se você sabe dessa, mas é uma obra do Maluf, né? E tipo assim, o minhocão simboliza um momento ali ele é o máximo do modelo viário, dizer assim, né? Que é você apostar 100% desse modelo viário. E é um momento que a gente diz que o minhocão ele realmente transparece o que a gente chama de a primazez da circulação fluxo, né? A primazia do fluxo sobre o espaço. Você realmente, tipo assim, é o centro da cidade, Avenida São João, uma parte que já foi enobrecida, dia era bonita, assim, né? Uhum. Você realmente você descarta essa cidade e fala assim, a gente vai passar um viaduto no meio dela, vai deixar tudo feio, desvalorizou até hoje, né? Eu moro perto do minhocão, até hoje
mais caído ali perto, tudo é mais feio, barulho. Mas, da onde começa, onde termina, chega rápido. É isso, né? Mas o que o Minhocão significou de ser algo dos carros, assim, hoje em dia a gente vê uma mudança, né? Junto dessas... hoje em São Paulo a gente pode, talvez, colocar duas tendências, assim. Uma é essa cidade dos muros, da segregação e do abandono do espaço público. E tem outros setores da sociedade que falam assim, pô, a gente se fecha cada vez mais, a gente tem mais segurança, mas o que a gente perde com isso? A gente perde a cidade, que é um lugar interessantíssimo. Perde o espaço público. Perde o espaço público, a gente perde a cidade. Então tem esse sentimento de falar assim, pô, a gente está perdendo a cidade, vamos retomá-la. Vamos fazer qualquer coisa na rua. E isso pode ser carnaval, andar de skate, fazer qualquer coisa. Virada cultural. Virada cultural, né? E o Minhocão, como ele é muito barulho, eu acho que começou pelas reclamações de barulho, assim, ele foi cada vez mais diminuindo o seu espaço, né? Tanto que agora, todo final de semana ele fecha, e quando começou a fechar o Minhocão, as pessoas começaram a andar no Minhocão, né? E quando as pessoas se tocaram, assim, tinha pessoas utilizando o Minhocão para, sei lá, fazer piquenique, sentar e tal. E hoje é algo que, tipo correr, assim, andar com o cachorro. Toda noite e todo final de semana o Minhocão fica fechado e você pode passar lá. Noite? À noite também fecha das 8 às 6 da manhã, o Minhocão fica fechado também, pela poluição sonora. Você pode andar também. Mas é que tem muito prédio ao redor, né, que sofre muito com a poluição. Muito próximo. Com a poluição sonora. É muito próximo. A primeira vez que eu andei no Minhocão, eu vi passando assim, andando com um prédio a 5 metros, uma janela, eu falei... Não, a janela estava quebrada, o cara ficou louco. Ele abandonou, ninguém nunca quis ficar num trem desse, que é impossível. E você vê às vezes uns prédios bem chiques assim, que eles estão caídos. Agora assim. Você imagina esse lugar cheio de vasos com plantas, um espaço com uma ciclovia, de skate, um lugar para sentar, e umas passarelas para chegar a um prédio. Um parque suspenso. Aí você potencialmente vê um lugar incrível, assim, um ícone, né? Tem duas discussões mais em voga, assim. Uma é transformar ele num parque suspenso e a outra é demolir. Eu acho que não vão fazer nenhuma das duas, para ser sincero, mas... Vai ficar o que é, pronto. Por enquanto tá essa discussão ainda. Não, mas vamos pensar, cidade de amanhã, o que é melhor, A ou B? E agora, hein? Eu acho que talvez cidade da manhã... eu gostaria talvez de ver a demolição, eu acho, sinceramente. Mas acho que talvez vá para a cidade da manhã, como eu falei que não vai para a extinção dos carros, talvez a gente tenha que ir para um meio termo aí, né? Talvez fazer isso num parque seria assim, uma simbologia legal, assim, simbologia. Não necessariamente tirar os carros, mas diminuir esse lembrar apoio. também, para lembrar da época que isso foi um viaduto suspenso. Ele vai fazer 50 anos agora, né? Fez 50 anos. É rápido. E eu imagino que andar de skate em cima de um Minhocão ou frente a um prédio super moderno, isso é uma nova forma de se expressar, Sim, de andar. De expressão. Não é só um meio de transporte. Não, eu acho que andar de skate é muito mais que isso, né? Realmente você ressignificar, né? Eu gosto dessa palavra, de ressignificar alguma coisa, sabe? O skate tem um skatista que eu gosto muito de São Paulo, ele chama Klaus Bons, ele fala que skate é máquina de reinterpretar espaço. Então, a partir do momento que você tem um espaço que não é para andar de skate, você colocou ele lá, você está reinterpretando aquele lugar e fazendo outro uso dele. E que, às vezes o uso que você está fazendo de skate eu considero muito mais benéfico que o uso que ele teria anteriormente, como o Minhocão, por exemplo. Eu acho que se ele é um lugar para andar de skate, ele está tendo um uso mais rico, elaborado, que simplesmente andar de carro ali. Entendi. Como eu disse, às vezes você perder tempo de skate no lugar, é uma frase boa, né? Que quem perde tempo ganha espaço, né? Então, se você vai com o seu skate e perde tempo no lugar, você está ganhando um pouco desse espaço, criando um laço com ele e dando outro sentido para ele. Como, não sei, vamos dizer, o Minhocão é um exemplo, mas às vezes tem a Avenida Paulista, o maior centro financeiro do Brasil, assim, de repente tem alguém andando de skate ali, você fala assim, pô, o que esse louco tá pensando aí? Mas eu acho que é um pouco disso. Assim, pô, ele está se posicionando. Esse louco está se posicionando assim, fala. Eu não concordo com talvez o que esteja acontecendo aqui. Eu vejo outro mundo. Entendi. Skate é uma prática cheia de controvérsias, né? Porque às vezes destrói, né? É uma prática meio... E skate park? Skate park é interessante, uma pergunta também. Porque eu acho que isso é tipo, a cidade fala, vamos fazer um lugar bom para o cara poder fazer suas manobras, seus pulos e tal. O skatista curte um skate park?
Eu acho que curte, né? Eu acho que o skate começou como algo marginal, né? E quando ele começa a ser reconhecido, acho que todo mundo gosta, assim, fala assim, a gente agora tá... Mas o que eu acho, assim, é que são dois lados do skate, né? Esse skate park e o skate de rua. Eu acho que eles representam... Você não necessariamente precisa ser só o skatista aqui. Eu, como skatista, assim, eu ando nos dois e encorajo as pessoas a andar nos dois. Mas eu vou não se enganar não se enganar com os significados dele, né? Eu acho que o skate park, ele é a cooptação de algo que poderia ter um potencial rebelde, que é o skate de rua. O skate... É um museu, assim. É a expressão arte moderna que é entrar no museu. Já perde um pouco da sua... Sim, é isso. O grafite que é entrar no museu. Né? Exatamente. Você, tipo assim, às vezes o sentido da prática é ele ser meio proibido, meio contestatório. A partir do momento que você tira isso, acho que a mesma coisa que o grafite, se você colocar no centro de São Paulo uma paredona gigante, se você grafiteiro, grafitem à vontade. Acho que vai perder um pouco do sentido de você grafitar em algo que não é... onde você tem inspiração. E, tipo, quando os urbanistas planejam um skatepark, eles conversam com os skatistas? Ou isso eles tiram da cabeça? Olha, acho que nos Estados Unidos, que é vamos dizer, o centro do skate mundial, assim, a gente se vê cada vez mais skate, tipo, empresas de skatistas que fazem pista de skate. Aí são skateparks gigantes, assim, que são muito bem planejados. O que a gente vê no Brasil é totalmente o oposto, né? Às vezes os poderes públicos usam o skate como forma de diálogo com a juventude, né? Fala assim, o prefeito lá vai fazer uma pista de skate e tal. Ele contrata um engenheiro qualquer, assim, faz uma pista nada a ver. Os skatistas ainda frequentam, mas fala assim, putz, cara, isso poderia ser tão melhor. Talvez se fosse mais simples, tivesse gastado menos dinheiro, seria melhor. É o que a gente vê no Brasil inteiro, né? Tipo assim, tem um projeto que eu sei que é o dos projetos dos CELS, que é o centro que são vários centros que tem pelo Brasil, que tem o mesmo desenho de pista do Brasil todo. E é um desenho ruim. Ele está espalhado no Brasil inteiro. Ele está espalhado no Brasil inteiro. Tipo assim, é uma pista legal de andar e tal. Eu ando lá, tipo assim, em Jaú, tem uma do lado de casa, eu ando, acho legal, mas dava para fazer melhor, sabe? Se tivesse alguém especializado. A de Brotas mesmo, cara, eu conversei com o pessoal lá, ele falou assim, o que você achou da pista? Eu falei assim, putz, cara, eu vi de longe e falei assim, que pista legal. Eu comecei a andar e falei, meio esquisita. E isso acontece demais. E eu me lembro, em São Paulo, o lugar que eu acho que mais vi skatista é Anhangabaú. E Anhangabaú está em reforma. Aí pensaram alguma coisa para o skatista? O Anhangabaú, outro ponto muito interessante para se tratar, né? Posso fazer o retrospecto do Anhangabaú, assim? Por favor. O Anhangabaú... O historiador aí não segura, né? Como foi? O Anhangabaú, assim, ele é um projeto do final dos anos 80, o Anhangabaú do jeito que ele era. Recente? Que ele era um viaduto, né? O Anhangabaú passava carros, né? Daí tinha muito atropelamento e tal, eles lançaram um edital, assim, uma arquiteta ganhou com mais alguns urbanistas, assim, daí eles fizeram esse projeto do Anhangabaú, do final dos anos 80, e ele, tipo assim, foi uma autora disse que foi uma tentativa, uma oportunidade para os pedestres retomarem essa parte antiga da cidade e tal, mas ele logo foi abandonado, o Anhangabaú. No começo dos anos 90 ele já estava o parque ninguém utilizava muito. Ele foi palco da maior manifestação pelas diretas já e tal, ele tem uma história muito legal, mas ele foi meio desutilizado. Ele foi um lugar que pessoas de vulnerabilidade social iam, né? Usuários de droga e tal, mas o Anhangabaú, ele, desde o começo dos anos 90, acho que exatamente por ele ser um lugar no centro de São Paulo, que é um lugar de tantas pessoas que não era muito utilizado, o skatista viu ali e falou assim, olha esse lugar que ninguém utiliza, ele é perfeito para eu andar, cara. Eu adoro essa borda. Virou um paraíso de skatista. As bordas de mármore do Anhangabaú, elas foram... O pessoal andou nele por quase 30 anos e não quebrou, cara. Isso é impressionante. Impressionante. São 30 anos de manobra de skate e eles estavam inteiros, né? Desde os anos 90, os skatistas andavam lá, vários tipo, grandes nomes de skate nacional foram profissionalizados, oriundos de andar no Vale do Anhangabaú. E em 2015, na gestão do governo Haddad, teve um projeto assim que saiu de reforma do Anhangabaú, que não era uma reforma, era uma repaginação total mesmo, né? Os skatistas mesmo que ficaram sabendo, mas não deram muita bola, né? Foram andando do mesmo jeito. Até que ano passado, o pessoal estava lá, chegaram as máquinas para destruir o Vale do Anhangabaú, o pessoal falou assim, caramba, mano, vão destruir mesmo, né? A gente que está aqui Aquelas mármores, né? A gente que está aqui desde os anos 90, não vai falar nada e tal. O sentimento inicial mesmo dos skatistas era que, tipo,
mano, a gente não vai conseguir nada mesmo, o poder público não vai querer conversar com a gente, vamos deixar. Só que daí tem um skatista que é muito importante para mim, eu até esqueci de falar dele, ele muito importante na minha formação de tentar enxergar o skate na cidade, assim, que é o Murilo Romão, ele é um skatista profissional de São Paulo, que ele não só, ele faz vídeos também, ele faz vídeos, pô, eu acho muito cabeças assim, que fazendo essas analogias assim, ó, andar de skate não é só brincar com um pedaço de madeira, tem 1 milhão de significados para a cidade, ele acho que o coletivo dele chama o Flanantes, né, que é o... Flanantes, que é a figura do flaneur, flaneur francês, né? Que o é o Vander é alemão, né? O famoso romântico, o cara andando livre. Anda livre pela cidade. Né? O flanante é uma figura já meio contraditória do seu tempo, assim, que ele nasce já, tipo assim, ele nasce na modernidade, do tempo rápido, mas ele não está condicionado. Ele é uma figura que não meio cara que tá no slow, meio assim. deslocado, assim, que ele anda devagar. Enquanto está todo mundo andando pela cidade rápido, indo para o trabalho, ele está andando devagar. Como chama esse cara de skate? Murilo Romão. Murilo Romão. Legal. E aí ele foi atrás lá na prefeitura. O Murilo Romão falou assim, ele organizou o pessoal, pegou todo mundo de skate e falou assim, vamos tentar fazer alguma coisa. Tem também um dos exercícios mais importantes, eu falei da galera que se profissionalizou lá, o mais importante deles chama Formiga. É um cara que anda lá desde os anos 90 e tal, daí pegaram assim, juntou uma galera e falou assim, vamos tentar dialogar com a prefeitura de algum jeito. Eles pegaram, organizaram o pessoal no Agabaú, foram até a prefeitura e falaram assim, para reclamar. Para reclamar, falaram assim, vocês vão destruir um negócio que a gente está usando faz tanto tempo, vocês nem falaram com a gente e tal. Daí veio o secretário para falar com os skatistas e falou assim, a reação do cara, segundo eles, foi realmente essa, falou assim, por que vocês estão brigando? A gente vai... Por que vocês estão reclamando com a gente vai destruir o Vale do Agabaú, mas vocês viram o projeto? Tem uma pista de skate que a gente vai construir para vocês. Daí o pessoal fala assim, cara, não é sobre isso a discussão, é sobre o valor histórico desse mármore, não só desse mármore, né, mas desse lugar. Ele representa algo para a cultura do skate, ele representa algo para todo mundo que já andou aqui, não é? E o skatepark não é nosso sonho, não é nosso sonho. Tipo assim, a gente vê andar de skate como uma prática do urbano, sabe? Você fazer uma manobra com uma galera passando, você vivenciando a cidade, você fazer alguma coisa enquanto você vivencia a cidade é diferente de você ir a um lugar afastado. Um chega para brigar e outro diz, por que você está brigando? Isso é a ausência de diálogo. A ausência de diálogo de um pessoal que não teve reconhecimento nenhum por todo esse tempo que andava lá, né? Daí, enquanto ocorreu esse diálogo, eles falaram assim, cara, não é isso. Não é que a gente não quer uma pista de skate, a gente tem um valor, um carinho muito grande por isso, a gente tem o que a gente vê nisso, sabe? O que o skatista vê naquele palco de mármore, cara, ninguém mais vê, eu acho, sabe? Assim, isso é história, isso Ele adaptou o projeto? Então, conseguiram, essa que foi a coisa. Eles conversaram tanto lá que eles conseguiram readaptar o projeto. Eu acho que isso foi das coisas que aconteceram mais recentemente, foi a coisa mais legal que aconteceu no mundo do skate, assim, da galera se mobilizar e falar assim, fazer a voz deles ouvirem. E o que vão fazer? Ainda vão fazer o projeto original lá, que são 500 chafarizes saindo do chão e tal, mas de um do lado eles vão pegar, não vão trocar nem as pedras, vão pegar as pedras que estão lá desde os anos 90 e vão construir um memorial com elas, que o pessoal vai poder andar de skate. Não é a coisa perfeita, né, que todo mundo queria, mas pelo menos já preservou um pouco dessa história de skate que, por outro lado, seria apagada. Muito legal, Zé. Queria te agradecer demais por essa conversa. Eu que agradeço. Eu acho que o seu olhar sobre a cidade via o skate para a cidade de amanhã, acho que trouxe uma luz totalmente diferente da sua vivência. Eu acredito que se isso é verdadeiro através do skate, eu acredito que possa ser verdadeiro através de outras práticas. Talvez possa receber aqui alguém de capoeira ou de bicicleta, caminhada. Como chama? Pichação lá, o pessoal que faz esse grafite, arte. Pichação é pejorativo. Eu acho que seria... Eu queria achar grafite, que também é outro olhar sobre a cidade de amanhã. E me parece, concluindo essa conversa, que a palavra um pouco chave é a palavra do diálogo, né? A capacidade junto às pessoas, como foi o caso que você relatou para terminar, essa capacidade de diálogo. E que se a cidade de ontem for caracterizada por essa ausência de diálogo com paredes, eu acho que tirando essas paredes, tirando as caos para abrir mais expressões, o tipo de expressões, a gente consegue uma coisa melhor. Terminar aqui essa conversa Mundo de Amanhã, o tema de hoje foi a cidade de amanhã. Graças a José, tivemos um olhar diferenciado e interessante. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por assistir esse vídeo. Fica ligado no site www.mundodeamanha.com.br.
Nesse site tem novidades sobre a educação de amanhã, sobre a cidade de amanhã, sobre a agricultura, alimentação de amanhã, sobre a economia, a empresa de amanhã, enfim, tudo que permite sonhar e agir para um amanhã melhor, mais humano, mais empático, mais solidário, uma palavra, melhor. E lembro que a gente está sempre procurando acertar na Lua, mas se não conseguir, na pior das hipóteses, a gente ficar no meio das estrelas. A gente se vê em breve. Muito obrigado.